De costas para a plateia. De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas. Liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos abordados de forma simples e descontraída. Contamos neste episódio com o apoio da Laserprint, artes gráficas e publicidade. Para mais informações, consulte www.laserprint.pt. Apoia-nos também a Quinta da Minhoteira, vinho verde de alta qualidade. E a partir de hoje, durante a gravação dos nossos episódios, tanto eu como os meus convidados estamos acompanhados pelos parceiros e amigos da Fábrica Coffee Roasters. A Fábrica Coffee Roasters teve como objetivo desde o início trabalhar diretamente com os produtores e encontrar cafés únicos e que proporcionam experiências marcantes e que ajudam a difundir a cultura dos cafés especiais em Portugal. Hoje vamos provar um Aeropress, método de filtro com café do Brasil 100% arábica, cultivado por 50 famílias. E hoje contamos com a presença da fantástica Carla Tavares, mãe e presidente da Câmara Municipal da Amadora. Presidente, bem-vinda, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. É uma honra para mim estar aqui consigo. Já estávamos aqui a falar um bocadinho, que já nos conhecemos há muitos anos, é a primeira vez que temos a oportunidade de conversar um bocadinho mais. Bem-vinda. Muito obrigada, João, pelo convite. Eu confesso que é o meu primeiro podcast e por isso estou assim um bocadinho nervosa, mas eu acho que durante a conversa... Isto vai aliviando. Eu gostava que começasse por se apresentar, muito provavelmente as pessoas da Amadora conhecem-na já de gingeira, mas aqui os nossos ouvintes, nós temos ouvintes de todo o lado e é importante que se apresente. Eu também costumo perguntar às pessoas onde é que podem encontrar nas redes sociais, mas vou dar aqui já um spoiler. Se caminharem aqui pela Amadora, certamente vão encontrá-la junto aqui da população, aqui a fazer as milhentas iniciativas que organiza sempre, diversas vezes. Bom, sou uma mulher, naturalmente, como qualquer mulher, tenho 51 anos, sou da Amadora, não nasci na Amadora, nasci em Lisboa, os meus pais vieram para cá nos anos 60, tenho uma criança com 14 anos, formei-me estudando na área da gestão e desde 2001 que fui desafiada na altura para assumir um lugar na lista à Câmara Municipal como vereadora e depois a vida foi rodando e acabei por ser candidata à Câmara e neste momento estar de Presidente de Câmara. Fala-nos um bocadinho mais desse seu percurso. Sempre quis ou almejou chegar aqui a uma posição destas na Câmara ou as coisas foram surgindo assim naturalmente? Não, de todo. Foram mesmo surgindo naturalmente. Eu sempre gostei muito de política. Em minha casa sempre se conversou muito sobre política. O meu pai sempre foi uma pessoa muito próxima do Partido Socialista, ainda que não sendo um militante do Partido Socialista, que era o meu pai, que era a minha mãe. Depois, em 1993, como eu vivia na Reboleira, os meus pais hoje ainda vivem na Reboleira, fui desafiada para fazer parte da lista da Assembleia de Freguesia, fui eleita, foi uma experiência que gostei muito. Depois, em 97, fui desafiada para vir para a Assembleia Municipal, mantinha naturalmente a minha atividade profissional, já estava a trabalhar, e depois, 4 anos depois, não estava muito à espera na altura, e fui desafiada para integrar a lista da Câmara, onde estive 12 anos de vereadora e depois agora já no 3º mandato de Presidente de Câmara. Mas não foi nem um sonho, nem algo que eu ambicionasse, eu acho que as coisas foram acontecendo e eu fui também deixando-me seguir por esses momentos que a vida me foi proporcionando e acabei por ficar, eu que achava que vinha por muito pouco tempo e queria regressar à atividade profissional, acabei por ficar neste momento já quase 24 anos nestas funções de autarca, nesta nobre missão de autarca. Aqui a sua equipa também a foi motivando a ir ficando ou... Já alguma vez pensou em abandonar mais cedo do que aquilo que eu nunca pensei sequer, há uns anos atrás, em alguma vez vir a ser candidata a Presidente de Câmara. Como disse, as coisas foram acontecendo. Como qualquer função na nossa vida e qualquer momento na nossa vida tem dias bons e dias menos bons, tem dias que achamos que conseguimos ultrapassar todas as dificuldades, outros que achamos que não estamos a falhar e que não seria melhor virem outras pessoas. Não escondo que já houve momentos em que equacionei eventualmente sair,
Mas eu acho, sinceramente, que as funções autárquicas, e principalmente na minha cidade, eu cresci aqui, estudei aqui, tenho aqui os meus amigos, namorei aqui, e quer eu, quer a minha irmã, os meus pais hoje ainda estão cá, vivem cá, o meu filho está cá na escola, e eu sempre fui uma apaixonada pela Amadora. Não, e sempre fui, mesmo nos 12 anos que tive de vereadora, e eu gostei particularmente de estar de vereadora, sempre me deu uma enorme satisfação poder exercer funções públicas e funções autárquicas na minha cidade. Eu acho que isso, eu acho que, como digo, eu acho que a função autárquica é das mais nobres, todas as funções na política são muito nobres, naturalmente, mas é aqui que eu gosto de estar, é aqui que eu gosto. Há pouco falávamos sobre isso, eu sou uma pessoa muito envergonhada, tenho às vezes muita dificuldade com a exposição pública. E aqui não, eu aqui sinto-me na minha zona de conforto, é? Sim, é a minha terra, são as minhas pessoas, é a minha gente, eu não tenho outra terra que não esta. Os meus pais, como a maioria dos amadorenses, vieram de outras zonas do país à procura de uma vida melhor, nos anos 60, e esta de facto é a minha terra, é aqui que eu tenho as minhas referências, é aqui que eu tenho as grandes recordações, é aqui que eu fiz os meus disparates de adolescente e de jovem, e é uma cidade da qual eu gosto mesmo muito, muito, muito. Quais é que eram as pastas que tinha quando era vereadora? Em que pastas é que trabalhou? Tive os recursos humanos, tive a ação social, tive a educação, tive o desporto, tive a habitação, que aqui de facto nesta cidade tem sido uma grande missão, uma luta, não é? E um grande desafio. Tive um movimento associativo, por isso sempre também áreas, e também tive essa sorte de me proporcionarem na altura, o anterior presidente, ter áreas de muito contacto com a cidade, com as associações, com o movimento associativo, com as forças vivas da cidade, que são as áreas que eu também mais gosto. Eu sempre gostei muito da área da educação, apesar de não ter sequer nenhum tipo de enquadramento técnico ou formação nessa área. Foi da área financeira, também tive a área financeira, que mantenho hoje, tanto Presidente de Câmara, mas passei um bocadinho por todas as áreas com muita ligação à cidade e muita ligação às forças vivas da cidade, àqueles que também são o nosso suporte para o trabalho que vamos desenvolvendo na cidade. E acho que isso também tornou as minhas próprias funções de vereadora de muito mais interessantes e muito mais estimulantes. Eu costumo dizer muitas vezes que às vezes custa mais, e estes 2 anos de pandemia foram um bom exemplo disso. Às vezes custa mais levar a semana que o fim de semana. Obviamente que eu não escondo que há dias que também me apetece ficar com a minha família, que também me apetece ficar em casa, mas onde se carrega baterias é quando ao fim de semana nós estamos com as pessoas, estamos com as coletividades, estamos com as associações. Não é que durante a semana não tínhamos também essa possibilidade, mas acabamos por ser absorvidos, muitas vezes, como eu costumo dizer, mais pela mercearia do que propriamente, e pelas grandes questões também, naturalmente. E depois eu acho que é junto das pessoas que nós também ganhamos vitalidade, ganhamos acreditar e ganhamos também forças para enfrentar o dia-a-dia, porque somos pessoas humanas como qualquer outra pessoa, e temos dias melhores e dias menos bons, como qualquer ser humano. Eu só queria fazer só aqui uma nota. Nós estamos a gravar aqui no centro da Amadora, portanto, se os nossos ouvintes ouvirem aqui os comboios, ouvirem alguma ambulância, é perfeitamente natural. Aliás, esta é uma das características deste podcast. Nós não editamos o som, aquilo que acontece à nossa volta é aquilo que fica gravado. Já nos disse, tinha aqui o filhote com 14 anos, só pode dizer só o nome dele? Eu sei que é um tema assim, não sei, só o primeiro nome. João, também se chama João. Eu vi logo que tinha tido bom gosto. E fala-nos agora um bocadinho, como é que tem sido essa experiência de maternidade? Eu já fui mãe tarde, eu acho que eu tenho um privilégio muito grande, que é o facto de ter os meus pais. O meu filho é neto único, ainda por cima. Eu já fui mãe tarde, já tinha 37, 38 anos. E tenho aqui uma grande vantagem de ter um extraordinário suporte familiar. Isso é maravilhoso. Quer com os meus pais, que o meu filho nasceu no dia 29 de agosto e eu no dia 11 de setembro vim trabalhar, que era o dia do aniversário do município. Sabia que é a data de nascimento da minha filha também. É incrível. Incrível. E logo no dia 12, o meu filho passou a ficar com os meus pais e por isso também vem aqui na Roleira, muito perto, e foram sempre de facto um grande suporte. E o meu companheiro também, naturalmente, porque não é possível, ou melhor, possível é, mas eu acho que é mais difícil nós também fazermos este percurso e assumirmos esta nobre missão de estarmos de autarcas, também se não tivermos uma retaguarda pessoal em casa que nos ajude.
Eu recordo-me que quando o meu filho nasceu, eu estive na primeira consulta e quando fez o teste do pezinho, mas na segunda consulta, claro que cheguei atrasada, não é? Já lá estava o meu marido com a minha mãe e ele nem tinha um mês, o João ainda não tinha um mês. E nunca mais me esqueço das palavras da pediatra que me dizia, e eu cheguei lavada em lágrimas, não é? Como se imagina a mãe pela primeira vez. Com aquela pressão, não é? Com a pressão toda. E lembro-me bem das palavras da pediatra do meu filho que me dizia, concentre-se e centre-se nos momentos que está com o seu filho. E esses têm que ser momentos de qualidade e têm que ser seus. Tudo o resto vai aprender a gerir a sua vida pessoal e a sua vida profissional. E assim foi, de facto, com uma enorme ajuda dos meus pais e do pai do meu filho e da família, de facto tem sido aqui um suporte absolutamente essencial. O João já é autónomo, não é? Já gosta da sua independência, mas eu acho que não é difícil. Quando eu às vezes ponho-me a pensar se eu tivesse a minha atividade profissional, seria gozado os 6 meses de licença de maternidade. Não, acho que não, tenho a certeza que não. Aqui não o gozei de todo. Não escondo que eu acho que nós, mulheres, é sempre um bocadinho mais difícil, não é? Temos que nos esforçar. Temos um conjunto vasto de papéis para cumprir e que a sociedade está sempre à espera. É uma pressão enorme, mas mães. Que consigamos cumprir bem. Eu própria acho que também muitas vezes coloco demasiada pressão porque temos diversos papéis a cumprir e queremos cumpri-los o melhor possível, mas este suporte familiar é muito importante, não é? Eu costumo dizer em tom de brincadeira com algumas pessoas mais próximas, e é verdade que quando eu ir ao supermercado só faço asneira, não é? Porque ou trago o que já há, ou trago o que não faz falta, mas nunca acerto naquilo que realmente é preciso em casa, porque tenho essa sorte, não é? De ter, de facto, alguém em casa que também gera as refeições, prepara as refeições para a semana, vai às compras, cuida um bocadinho também daquilo que é um outro lado da minha vida e que eu tenho naturalmente muito menos, ou que tenho menos disponibilidade, como outras mulheres, noutras atividades, não é específico por estar de autarca, como outras mulheres, eu tenho essa sorte que muitas mulheres muitas vezes não têm, de ter de facto uma retaguarda muito, muito, muito forte e que foi determinante para que eu até agora também continuasse sempre a ser candidata e disponível também para estas funções. Eu no último episódio, era uma das coisas que eu falava com a nossa convidada, com a Vanessa, porque um casal acaba por ser isto, acaba por ser equilíbrio, não é? Quando das pessoas do casal se dedica mais à parte do trabalho, se não houver ali aquela retaguarda, o equilíbrio fica completamente e às vezes não é fácil, não é? Nós conseguirmos esses equilíbrios. Eu acho que, como lhe digo, os meus pais ainda, quando o João nasceu, ainda eram pessoas bastante, e são pessoas jovens ainda, felizmente com saúde, e obviamente que isso foi absolutamente essencial. O meu filho tinha 2 casas, a nossa casa e a casa dos meus pais. Como é que a Presidente definia maternidade? Se tivesse que definir maternidade, como é que definia? Eu acho que é uma das melhores experiências que nós temos. Acho que é aquela ligação para a vida toda, não é? Eu acho que eu nunca fui uma pessoa muito... Ainda não sou, mesmo sendo mãe. Eu acho que a vida é um dia de cada vez, não vale a pena fazermos projetos, isto muda tudo muito rapidamente. Eu sou uma pessoa muito, muito pessimista, por natureza, e muito cinzenta. É sério, é que não tenho nada dessa ideia. Sou uma pessoa muito, muito pessimista, acho sempre que tudo que de pior puder acontecer, acontece. E acho que é um amor que não se explica, é uma ligação para a vida toda e é o nós termos... Eu não consigo sequer muito bem me explicar, é uma responsabilidade, eu acho que é mais do que isso, é uma ligação muito forte que supera, eu acho, qualquer tipo de ligação. Eu tenho histórias muito curiosas. Costumo dizer, o meu filho acordava de noite a chamar pelo pai, não é? Porque o pai é que era a pessoa presente em casa, era o pai que ia com ele ao médico, era o pai que cuidava, e então eu acho que o meu filho descobriu a mãe já, se calhar com 7 ou 8 anos. O meu filho era muito mais agarrado ao pai, o que era natural, era o pai que estava com ele em casa e por isso é perfeitamente normal. Mas eu acho que é uma experiência extraordinária. Acho que eu nunca...
O meu filho foi muito desejado, mas não foi nenhum acidente, foi planeado, mas eu nunca tive muito aquela ideia de ser esposa e mãe, confesso. Até determinada fase da minha vida. Depois os anos começaram a passar e eu também comecei a sentir que se não fosse naquele momento, já não era. E eu já acho que foi, de todas as decisões que já tive que tomar na vida, a melhor decisão, sem dúvida, porque é maravilhoso mesmo. Uma forma que encontramos para continuar com este podcast foi pedindo apoio aos nossos ouvintes, que agora podem tornar-se maestros do nosso podcast. Se achas que de alguma forma foste inspirado positivamente, sente-te à vontade para enviares a quantia que julgues adequada para o número 939-508-934 através do MBWay e com isso viver cada vez mais connosco de costas para a plateia. Nós há bocadinho também estávamos a falar desta sua da vontade de seguir uma carreira ligada à causa pública, que acabou por ser mais fruto das oportunidades que foram surgindo. Mas como é que é ser uma mulher no sentido de dar um exemplo? Só hoje em dia é que as mulheres se começam um bocadinho mais a chegar a ter a oportunidade de ter cargos de liderança, de ter estas oportunidades. E a Presidente teve essa oportunidade muito mais cedo. Como é que se sente estar assim tão à frente das outras? Acha que isso também acaba por influenciar as outras mulheres à sua volta a assumirem outro tipo de responsabilidades? Não sei. É uma responsabilidade, naturalmente, mas acho que quando estamos em funções de eleição, esse peso, a responsabilidade existe sempre, não é? Permanentemente, 24 horas por dia, 365 dias por semana. Acho que procuro essencialmente ser eu própria. Sou uma pessoa, como já disse, muito envergonhada, mas muito emotiva. Muito emotiva. Sou uma choraminga, choro por tudo e por nada. Eu não sei, eu encaro as funções com muita naturalidade, muita normalidade. Não acho que sou melhor do que outras mulheres ou pior que outras mulheres, encaro com naturalidade. Não penso nas coisas dessa forma. Eu recordo-me depois em 2013, de Partido Socialista ganhar as eleições para a Câmara da Amadora e eu assumir funções de Presidente de Câmara. Lembro-me claramente que no dia a seguir às eleições vim trabalhar e quando entrei na Câmara chamaram-me Presidente e foi uma coisa que me fez imensa confusão e eu acho que naquele momento me caiu a ficha e pensei, não, espera, eu agora estou mesmo de Presidente e caiu-me assim um bocadinho a ficha. Eu lembro perfeitamente, fui aqui na entrada da Câmara e pensei, bolas, isto agora é que vai ser difícil, isto aconteceu mesmo. Mas sou uma pessoa exatamente igual às outras, tenho dias de mau feitio, dias de melhor feitio. Acho que ainda não consegui ao fim destes anos todos aprender a viver também as funções e a responsabilidade. Acho que às vezes coloco demasiada ansiedade em mim própria e nas funções que exerço, mas sou uma pessoa cheia de defeitos e com qualidades também, mas muitos defeitos como qualquer pessoa, e não acho que seja um exemplo ou que seja um exemplo para quem quer que seja. Sou uma pessoa discreta, sou muito discreta, não gosto mesmo de holofotes, não é a minha onda, não gosto muito de protocolos, tenho mais dificuldade, entendo melhor em ambientes mais informais, mais daqui da terra, da Amadora. A Amadora também tem os seus momentos de formalidades, mas não me vejo dessa forma. Acho que não sou uma referência para quem quer que seja. Procuro exercer o melhor possível as minhas funções, cometendo erros, com certeza, como toda a gente, porque sou humana, em primeiro lugar, mas não acho que seja uma referência. Olha que se eu falar aqui com muitas pessoas aqui à sua volta, talvez elas tenham uma opinião diferente da sua. Não, de todo. Não. Sou uma pessoa exatamente igual às outras, com bom feitio, com mau feitio, com defeitos, com algumas qualidades também terei de certo, mas sou uma pessoa exatamente igual às outras. Mas eu estava a falar nisso porque nos últimos 2, 3, 4 anos foi quando tem havido um aumento de focar nesse assunto de mulheres em cargos de liderança. Os partidos também têm tido aqui um papel importante. Muito importante. Muito importante. E nomeadamente, e as coisas são mesmo assim, não é? Costuma-se dizer que o caminho faz caminhando, mas também as alterações legislativas que foram acontecendo, e sob esse ponto de vista, de facto, o Partido Socialista tem tido aqui um papel muito relevante, eu acho que na sociedade portuguesa, e que tem ajudado a fazer este caminho.
E hoje, de facto, cada vez mais se vê mulheres em cargos de liderança, seja na política, seja no mundo empresarial, seja no mundo desportivo. E eu acho que isso também é fruto do trabalho, é fruto também, obviamente, de enquadramento legal, que muitas vezes é quase uma imposição para ajudar a que as coisas depois naturalmente acabem por acontecer, mas também resulta muito de um papel que as próprias mulheres também cada vez vão assumindo. Eu, às vezes, já me têm perguntado, eu não me imaginaria a trabalhar numa equipa só de mulheres, nem numa equipa só de homens, porque acho que nós conseguimos o equilíbrio se tivermos equipas e trabalharmos em equipas que representam aquilo que é a sociedade. E a sociedade é constituída por mulheres e homens, e acho que é desse conjunto e desse trabalho conjunto que se vai conseguindo também progredir. E eu, relativamente às mulheres, e digo isso sempre muitas vezes, eu acho que, porque tento pôr-me nesse papel, eu não sei, sinceramente, se não tivesse tido o apoio de retaguarda que tive, eu duvido que tivesse chegado até aqui, muito sinceramente. Por isso eu acho que o suporte que nós também temos para lá das nossas funções, e falávamos sobre isso há bocado, é absolutamente fundamental. É fundamental. Com certeza com dias melhores e dias piores e menos bons, mas termos pessoas e o apoiar não significa às vezes até que não preferissem que nós fizéssemos outra coisa na vida. Mas o apoiar significa estar lá. Apoiar além de... Significa ser a retaguarda. E se calhar o meu companheiro desejaria que eu pudesse fazer outra coisa na vida que não fosse propriamente estar de Presidente de Câmara. Mas não deixa de estar lá a apoiar. Isso faz toda a diferença. E isso faz toda a diferença, sim, toda a diferença. As pessoas confiarem é essencial, não é? Nós ainda vivemos num mundo, nesta vida política, muito masculina, apesar de estar, é diferente já de há uns anos atrás, e por isso é preciso haver confiança, e é preciso haver apoio, e é preciso haver suporte. E eu acho que isso foi determinante também. Houve aqui um conjunto de fatores que não eram previstos, que foram acontecendo e levou a que eu acabasse por chegar, fosse candidata e também depois chegasse a Presidente de Câmara. Isso não é um trabalho meu, é um trabalho de toda uma equipa, de um conjunto de gente da cidade, não só da Câmara, mas que permitiu, de facto, que a cidade continuasse a confiar nesta equipa para liderar os destinos da cidade. Mas eu às vezes faço muitas vezes essa pergunta a mim própria: se o meu contexto de vida, e eu não escondo, estou numa segunda relação de onde nasceu o meu filho, tivesse sido outro, eu acho que não tinha... Não conseguia ter Acho que não tinha aqui. chegado até aqui. Sinceramente, acho que não tinha chegado até aqui. Teria que ter feito outras opções e não teria chegado até aqui. Pois a vida muitas vezes é um conjunto de acontecimentos e de... Que depois tudo se vai conjugando e que nos permite fazer alguns caminhos, não é? Sem dúvida. Eu agora vou-lhe meter aqui uma pergunta ao contrário. Nós há bocadinho estávamos a falar que é muito difícil ser mãe sendo Presidente da Câmara. Mas o que é que o facto de ser mãe lhe trouxe para ser melhor Presidente da Câmara? Eu acho que nos acaba por tornar um bocadinho mais humanas, talvez. Eu acho que acaba por nos dar uma sensibilidade, se calhar um bocadinho mais apurada. Eu também não acho que fosse muito diferente, porque ainda não tinha o meu filho e já... os momentos que eu mais gostava era quando ia às escolas, era quando estava... eram os meus momentos de descompressão. Eu brincava, ainda hoje brinco, que eram os meus momentos de Kit Kat, não é? Eu gostava imenso de começar os dias de manhã por visitar escolas, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Não sei, talvez uma sensibilidade um bocadinho diferente, mas também não lhe sei dizer se... Porque eu exerci funções de vereadora, ou estive de vereadora, sem ser mãe, e depois já sendo mãe. Não sei se alterou sobre o ponto de vista das minhas funções, quanto muito uma maior dificuldade em gerir o meu próprio tempo, mas muito sinceramente não sei se alterou a minha forma de estar ou de encarar as minhas funções. Nós estamos aqui numa cidade que tem evoluído muito nos últimos anos, mas ainda assim tem muitas famílias carenciadas. Como é que tem sido lidar com essas famílias, principalmente com aquelas que têm crianças? Isso sempre foi muito difícil. Eu acho que são os dias que... Há momentos, obviamente, ao longo destes 20 anos que acabam por nos marcar,
e aqueles que mais me marcaram, e eu acho que foi das decisões mais difíceis que tinha que tomar, que tinha consciência que tinha que tomar, foi o momento, por exemplo, em que estávamos a trabalhar em alguns bairros e recordo bem momentos muito difíceis, decisões, por exemplo, no Estrela da África, na Ribeira da Falagueira, até nas Fontainhas, em que há crianças, eu acho que sempre que há crianças e sempre que há séniores envolvidos, nós nunca conseguimos ficar, obviamente, indiferentes. A sensibilidade é maior, não é? Às situações de carência, às situações de pobreza, mas quando há crianças envolvidas e há processos aqui na cidade que me marcaram e que eu sei que não vou esquecer, mesmo quando deixar estas funções, porque os torna mais delicados ainda, até sobre o ponto de vista da capacidade que nós temos que ter de mobilizar recursos da cidade, recursos fora da cidade, para conseguir resolver essas situações. E é sempre obviamente mais penoso emocionalmente quando sabemos que há crianças envolvidas. Obviamente, quando nós sabemos que houve uma ocupação indevida de habitação, até de pessoas que têm uma segunda habitação, mas que temos que fazer uma desocupação e que há crianças ou que há séniores ou que há pessoas acamadas, ainda que nós saibamos que depois do processo tecnicamente analisado não podemos deixar de tomar essa decisão, são sempre momentos difíceis, naturalmente. Sem dúvida. Aqui a Câmara tem uma vertente de cariz social muito definida. Como é que é ser considerada uma matriarca de tantas famílias? Porque não, de todo, não. Eu sei, esta pergunta não tem rasteira, não tem rasteira. Não. Eu acho que a cidade amadora tem... pronto, como é a cidade amadora, para mim é sempre a melhor de todas, não é? Mas é uma cidade que, sendo a mais densamente povoada do país, nós estamos a falar do concelho mais pequenino da área metropolitana de Lisboa, e que tem algo que eu acho que é, e que eu espero que nunca perca, e que é absolutamente essencial. É um conjunto de parceiros e uma rede de parceiros com confiança institucional. Isso é absolutamente... A Câmara sozinha não conseguia sequer ultrapassar um terço, quer que fosse, dos desafios da cidade. Nós temos uma cidade com um conjunto vasto de respostas, com associações e com entidades muito dinâmicas, sempre muito disponíveis. Muitas vezes não estamos logo de acordo ou não estamos sempre de acordo. Mas mal era se fosse assim, não é? E não estamos, mas eu acho que essencialmente, independentemente de serem geridas por A, B, C ou D, acho que há uma grande confiança institucional. Eu acho que isso é essencial. E o caminho que se foi fazendo nas respostas sociais, nas respostas educativas, nos apoios sociais, fez-se com a cidade. Não foi a Câmara que fez, foi a cidade que conseguiu construir, foi a Câmara que conseguiu. A Câmara compete-lhe gerir o território e tentar desassossegar, no bom sentido, e criar aqui todas as sinergias e todas as parcerias possíveis com os atores locais. E isso tem sido, eu acho que, muitíssimo bem conseguido. E estes 2 anos que passámos difíceis de pandemia, se dúvidas houvesse, são a prova provada disso. Nós passámos aqui, como o João sabe, momentos muito difíceis, principalmente no verão de 2020, momentos muito complicados relativamente ao número de casos que tínhamos na cidade e à forma assustadora. E é normal, nós somos um grande aglomerado urbano. Obviamente, e o João conhece bem a cidade amadora, pensar em fazer um cerco sanitário à cidade amadora era algo impensável. E de facto a cidade disse sempre presente, da saúde ao social, às instituições, às escolas, às forças vivas da cidade. Nós conseguimos a cada momento reinventar-nos, ajustar-nos. Todos estiveram disponíveis para dar um bocadinho daquilo que tinham. Obviamente que depois também foi preciso a Câmara financeiramente suportar mas não faz mais que a sua obrigação, claro, num momento desses, mas podíamos estar sozinhos e olhar à volta e dizer, bom, e agora como é que nós nos chafamos desta? Não é verdade. A cidade é uma cidade muito humanista, é uma cidade muito, muito solidária e tem uma extraordinária rede de parceiros e admito que muito também por causa desta nossa dimensão. E muito consolidada. Mas já vem de um trabalho... Foi um trabalho que se foi fazendo tempo, ao longo dos anos, eu acho, com a educação, com o social, com segurança. A PSP é um bom exemplo disso, o IFP, a Segurança Social, a saúde, as escolas, bem, tantos e tantos parceiros, os parceiros na área do desporto. Como lhe digo, não estamos sempre de acordo, não é? Como é óbvio, mas foi um trabalho que eu acho que se foi conseguindo construir. Acho que a cidade soube
muito bem tirar partido do facto de ser um território pequeno em área, em que nós, desculpa a expressão, tropeçamos todos uns nos outros diariamente, e soube consolidar essa confiança institucional, que não é uma confiança política, é de facto uma confiança institucional. As pessoas confiam na Câmara, e a Câmara confia nas organizações que têm no terreno, independentemente de serem geridas muitas vezes por gente mais à esquerda ou à direita. Isso é uma questão que para nós não importa nada. Importa a qualidade, e sentimos não é? que ao inverso isso também que o inverso também é verdade. Não é a Câmara se é do partido A ou do partido B, estamos todos normalmente, quase sempre felizmente, a puxar para o mesmo lado e a tentar. Temos imensos desafios na cidade nesta área, os nossos séniores, por exemplo, e uma vez que estamos a falar de uma cidade que tem um percentual de população idosa significativo, que tem, não estou aqui a criticar quem na altura permitiu que assim fosse, porque era a conjuntura da altura, não tem a ver com partidos políticos, que muitas das casas não têm acessibilidade, que as pessoas quando perdem alguma mobilidade acabam muito por ficar presas na sua própria habitação, em que é preciso cada vez mais encontrar respostas para que os cuidados aconteçam ao domicílio e não tenha que se institucionalizar as pessoas, até porque o país não tem resposta para isso, a cidade não tem, a região não tem e o país não tem capacidade para isso. Mas, como digo, todos os desafios que fomos construindo, a escola a tempo inteiro na altura, que foi um enorme desafio vencer também algumas resistências que existiam, de que a escola fechava quando terminava a componente letiva. E foi um trabalho que foi sendo feito, e hoje são processos administrativos, como eu costumo dizer, e que todos percebemos que foram importantes e que estão consolidados na cidade. Nós temos aqui um momento, aqui no nosso podcast, em cada temporada temos um momento mais divertido. Este momento é o momento cuspe na testa, que é basicamente um momento em que, enquanto mãe, fez algo que antes de ser mãe tinha dito que nunca ia fazer. Tem algum momento desses? Agora assim que venha assim. Enquanto mãe fiz algo, não sei, não me lembro assim de nada que eu tenha dito que nunca faria. Bem, na altura em que foi, também não havia aquela parte dos smartphones, não é? A pessoa que, a nossa entrevistada antes, a Vanessa, foi uma das coisas que disse que tinha dito que nunca na vida ia dar o telemóvel durante uma refeição e, entretanto, já teve que engolir. Acho que nunca disse, nunca pensei assim, nada do género. Não sei, não me consigo sinceramente lembrar de nada que seja... não me consigo assim lembrar. Mas haverá, com certeza, mas eu sinceramente neste momento não me consigo assim lembrar de nada. E pronto, chegámos aqui ao fim. Não sei se quer deixar aqui algumas últimas palavras aqui aos nossos ouvintes. Estamos aqui num momento agora complicado, não é? Num momento que a própria sociedade também vai ter que se adaptar aqui um bocadinho a estas conjunturas todas que estão a acontecer aqui à nossa volta e que não nos afetam diretamente, mas acabam por nos afetar bastante de forma indireta. E aqui a própria Câmara também tem tido uma atividade muito intensa na parte da ajuda, do auxílio para as pessoas. Com a cidade no seu todo também a procurar fazer chegar ajuda a quem mais precisa, quer a Polónia, quer a Roménia, quer a Moldávia. Estamos também já a acolher famílias. A comunidade ucraniana é a 7ª comunidade na cidade da Amadora. Nós temos 101 nacionalidades diferentes. Incrível. E por isso há famílias que estão a reagrupar aqui na Amadora, e por isso que estamos a acompanhar com os nossos diversos parceiros. Lá está, a Câmara sozinha não conseguia resolver, porque é preciso a saúde, é preciso a segurança social, é preciso um conjunto de entidades. São momentos difíceis, sobre o ponto de vista humanitário e humanista, que a todos têm chocado. Naturalmente, depois cada um tem a sua opinião relativamente a este processo, mas são processos horrorosos. Eu acho que depois de uma pandemia ninguém estava à espera de passar por um processo destes, mas essencialmente eu acho que às vezes temos muita ideia, apesar de tudo a Ucrânia é lá longe, mas há reflexos económicos, sociais, obviamente, que já são muito visíveis, com este número exponencial que cresce todos os dias de pessoas que fogem e procuram mulheres, essencialmente, e crianças que deixam os seus maridos para trás, os seus companheiros para trás, muitas vezes os seus pais para trás, porque já não conseguem fugir, já não têm condições para fugir de uma guerra horrorosa. E que não sabem se é a última vez que não sabem se é a última vez que se calhar eu acho que quando se calhar se não fosse mãe não pensava e se fosse comigo, não é? Qual era a primeira coisa que eu fazia? Bom, não tenho dúvida, era salvar o meu filho.
E eu acho que isso, e tudo o que se está a viver é perfeitamente horrível, mas a par disso há toda também uma questão económica. E que a Europa não vai ficar naturalmente alheia, Incol, não é? que vai sentir, que já se sente na energia elétrica, nos combustíveis, não é? Nos cereais, o nosso custo de vida vai naturalmente subir. E tudo isso também traz, eu acho, à gestão pública novos desafios que temos que estar preparados para acomodar, porque depois não se pode dizer que a responsabilidade é de um ou do outro, a responsabilidade é de todos, no limite de tentar minimizar o mais possível, principalmente para famílias que, como há pouco falávamos, que já têm, eventualmente, que já têm muitas vezes mais carências sociais, de minimizarmos também os impactos que esta crise económica também vai ter nessas famílias. Mas desejar-lhe de costas para a plateia, eu acho que é um nome ótimo para um podcast. Dizer que para a primeira experiência não doeu muito, e portanto não doeu nada. Eu estava um bocadinho nervosa, já tinha dito, não doeu nada, mas que eu acho que essencialmente, apesar dos dias serem muito difíceis, eu acho que é a capacidade de conseguirmos olhar sempre para o futuro com um bocadinho, nem que seja um bocadinho de esperança, não é? Mesmo no dia mais cinzento, conseguirmos, e isso para mim às vezes não é fácil, porque já disse, sou uma pessoa muito pessimista, mas conseguirmos encontrar um bocadinho a luz lá ao fundo, e há sempre, não é? Eu acho que, por muito negra que seja a situação, e nós portugueses somos exímios nisso, não é? Muitos anos, não é? Muitos anos, conseguimos sempre encontrar alguma coisa de positivo. Eu acho que mesmo este processo horrível, o humanismo e a capacidade, e o país e os portugueses já o tinham feito noutros momentos difíceis. Eu nunca me esqueço quando foi o processo de Timor, eu estava a trabalhar em Lisboa, trabalhava na Rua Barata Salgueiro, e Lisboa parou, nós viemos todos para a rua, quando foi aquele momento tão emotivo de Timor, não é? As ruas de Lisboa estavam cheias, as pessoas saíram dos escritórios, como foi o meu caso na altura, e Portugal de facto tem essa característica, eu acho, muito latina, muito humanista, muito de coração, e acho que isso também é muito bom e também também ajuda, eu acho, a ultrapassar os momentos mais difíceis, como este momento que infelizmente se vive e que eu acho que esta hora ainda nenhum de nós consegue perspectivar como é que vai terminar. Mas é olhar para o futuro. Eu acho que por muito difíceis que sejam os momentos, temos que acreditar que vão melhorar e que têm que melhorar. Muito obrigado. Olha, obrigado aqui nessa sua agenda maluca de nos ter conseguido encaixar aqui. Agora podíamos começar outra vez, que eu já não estou nervosa. Fica para uma próxima temporada, fica depois o convite. E agradeço imenso. É sempre, muito obrigada, é sempre um obrigada. gosto. Foi mesmo um gosto. Muito obrigada, João. Eu aproveito esta oportunidade para pedir aos nossos ouvintes, caso nos ouçam através do Spotify, para nos darem uma notinha generosa. Se acharem que merecemos, metam a setinha do rato nas 5 estrelas. Agradecemos imenso essa forma de apoio. Na próxima semana continuaremos com a nossa temporada dedicada à maternidade e a nossa convidada será Ágata Areias, vice-presidente do Learning Experience do Rock in Rio, e que nos falará um bocadinho da sua experiência de maternidade e também da fantástica experiência de trabalhar numa marca como é o Rock in Rio. Não percam, continuem connosco desse lado, sempre de costas para a plateia.